War Room. Então, tem gente que tem foco no War Room. Roberto, o que é foco no War Room? Vocês lembram aqueles filmes da Segunda Guerra Mundial que aparecia o Hitler com o mapa mundi e aí ele tinha uma varinha e ele ficava batendo na varinha. Porque aqui na França, porque aqui na Rússia, porque aqui no norte da África. Então, o Hitler sabia que quando ele mexia num lugar, isso tinha interferência no todo. A maior parte das pessoas, elas focam ali na ação. Eles focam na ação. Então, quando eu converso com um aluno, eu vejo quem tem essa habilidade de entender o todo e quem vê só aquela ação. Vou dar um exemplo assim, muito simples. Há um tempo atrás, eu fui fazer uma palestra para uma empresa multinacional. E eu falei assim, precisa ser Zoom. Aí a pessoa falou, por quê? Eu falei assim, esse efeito que você quer, porque ele havia recebido uma indicação da minha palestra, de que eu falava com as pessoas, de que parecia que eu estava dentro das casas das pessoas, do escritório das pessoas. Isso é possível quando eu olho todo mundo. Outra plataforma, eu vou me ver, eu vou ver a mim mesmo, então eu não consigo ver as pessoas. Então, é mais ou menos como se eu estivesse disputando um rally dos sertões, mas com os olhos vendados. Você espera a velocidade, você espera percepção, reflexo, mas eu não consigo ver o que está acontecendo. Então, a gente combinou tudo, eu mostrei os slides para esse conteúdo. Quando a minha equipe de filmagem, de transmissão, conversou com eles falaram assim, não, nós vamos usar o sistema do Google. E a minha equipe brigando. Bom, quando chegou na hora da palestra, eu estou lá olhando a mim mesmo, não estou vendo o grupo. Então não dava para eu me relacionar com a equipe. Por quê? Porque eu estava vendo eu. Eu não estava... Então não deu para, ao fazer a palestra, eu falar assim, ô Antônio Carlos, como é que você está? Ô Maria Ângela, você aí de Brasília. Não deu. Aí ele foi reclamar. E quando ele reclamou, a Kelly, a minha assistente, falou assim, mas você não usou o Zoom. Ele falou, pô, mas só uma plataforma vai mudar tudo? Vê. Ele achou que ele estava mexendo num espacinho, mas ele estava mexendo em todos os espacinhos. Por isso, logo depois, ele deixou um recado para mim pedindo desculpa. Mas, muitas vezes, as pessoas não têm a ideia de quanto que mexer um ponto interfere tudo. Então, por exemplo, às vezes um palestrante, ele não estuda o tema. Então, eu sempre falo isso. Então, por exemplo, você quer falar sobre vendas? Legal, você tem uma experiência de vendas? Ótimo. Mas você tem que ir lá no Google, pesquisar, e você vai ver, depois de pesquisar um dia, 2, que tem 5 autores de vendas e tem os 5 livros básicos de vendas que você tem que ler. Aí a pessoa fala, Roberto, eu consigo fazer isso num mês. Legal, esse um mês vai definir o resto da sua vida. Por quê? Ao não conhecer os autores, ao não conhecer os livros mais importantes, ou, às vezes, você é um palestrante de vendas antigo, você não leu os novos livros, você não leu sobre copy, você não leu sobre gatilhos. Mas só isso? Só isso faz um efeito gigantesco.
Tá? O outro, então, vê, um soldado, um cabo, um sargento, eles vão olhar e vão falar assim, eu tinha que prender, prendi, não deu para prender, eu matei. Vê, lá nos Estados Unidos, mataram um homem de cor. Aí o sujeito fala assim, pô, mas eu matei, mas ele ofereceu resistência, por que deu isso que deu? Tá? O pessoal de segurança lá do Carrefour do Rio Grande do Sul foi lá e segurou. E agora vão pagar o resto da vida o que eles fizeram, mas... E alguém do Carrefour da França fala assim, mas quem contratou? Não pensou nisso? Não pensou. Porque ele pensou só na ação, pensou só naquele momento. A vida da gente é cheia de momentos como esse, em que você faz uma besteira, que aparentemente é uma besteirinha, mas destrói toda a sua vida. Roberto, entendi, mas eu queria entender mais. Então, um outro jeito de você entender é na orquestra. A gente tem 3 tipos de músicos. Tipo de músicos. Então, o primeiro tipo é aquela pessoa... Eu tinha um professor de violão quando eu tinha 17 anos. E foi muito interessante porque esse professor me ensinou muitas coisas que me servem pela vida. Então, ele falava assim, Roberto, tem um músico de pracinha. Vê, hoje a gente chamaria músico de metrô. Então eu vou chamar músico de metrô. O que é o músico de metrô? O músico de metrô é o músico que toca a música dele do jeito que ele quer, a hora que ele quer, como lhe convém. Legal, músico de metrô. No tempo do seu Antônio, no tempo que eu morava em Santos, era músico de pracinha. Era aquela pessoa que tocava o que dava na telha. Essa pessoa, ela tem uma liberdade, eu diria até que ela tem uma ignorância feliz. Legal. Tá? Mas o seu Antônio falava, essa pessoa vai ter que lutar para no almoço ganhar a janta. Por quê? Porque é ele que é assim. Então, muitos empresários, entre aspas, são como músico de metrô. Ele faz ali, improvisa e ele vai fazendo no almoço o dinheiro para o jantar. Palestrantes, a mesma coisa. Tá? Profissionais liberais, a mesma coisa. Então, você é um dentista, você é um coach, tá? Você tem uma estrutura quase de músico de metrô. É tudo improvisado, é tudo cada dia de uma vez. Tá? Aí você tem o virtuose. O que é o virtuose? O virtuose é aquele músico que toca bem para chuchu. Toca bem para chuchu. Mas ele ainda é solitário. Ele toca bem para chuchu, mas ele é muito solitário. Por isso que no nosso treinamento, antigamente se chamava O Segredo dos Palestrantes Campeões. Então a gente achava que se a gente formasse palestrantes virtuosos, a gente ia formar palestrantes que mudavam o mundo. E a gente viu que era pouco. A gente precisava de palestrantes que criem um negócio de palestras. E aí o seu Antônio falou o seguinte, e você tem um maestro. O que é o maestro? O maestro é aquele músico que até ele pode ser um virtuoso, mas principalmente ele entende que quando o violino se destaca, precisa mudar os outros instrumentos, porque vai afetar os outros instrumentos. Quando um dos músicos está um pouco mais lento, muda totalmente a dinâmica do grupo. Então,
o que nós procuramos ensinar para vocês? A ter uma visão de maestro. Então, às vezes, você não é um palestrante tão gigante quanto um virtuoso, mas você vai estar nas convenções de 1000 pessoas, ou você vai estar nas convenções de 10 vice-presidentes de um banco. Por quê? Porque você entende que essa convenção acontece dentro desse sistema, acontece dentro desse acontecimento, e você vai poder interferir. Então, muitas vezes, eu como palestrante falo para quem está organizando o evento, olha, pense em mudar isso. Por quê? Porque, por exemplo, vou dar uma coisa simples, às vezes a pessoa fala, Roberto, eu quero que você abra o evento. Aí eu falo, o que vem depois? Vem o presidente. Não é uma boa ideia. Por quê? Porque eu vou fazer a palestra e vou ser aplaudido em pé com pessoas chorando. Aí vem o presidente, o CEO ou o empresário, ele é bom para fazer o negócio funcionar com milhões e milhões de dólares, mas ele não é bom para falar. Então, quando ele for falar depois de mim, fica mortinho. Então as pessoas falam, nossa, tá vendo? Ele é fraco. Se fosse o Roberto Ginesti que fosse presidente, se fosse o Roberto Ginesti, a empresa não estaria do tamanho e no faturamento, no movimento, na inovação que ele está. Então, você precisa ver o todo. Você precisa ver o todo. Quando você vê o todo, você começa a interferir, a mudar. Roberto, me explica de outro jeito. Tá bom, vou te explicar de outro jeito. Então, vê. Primeiro jeito que eu expliquei para você, War Room. Você tem que ver a guerra toda. Se você só vê aquele detalhezinho, você começa a perder a dimensão de como que o todo se movimenta. Você perde a dimensão de como o todo se movimenta. Tá? Tem um livro muito legal, antigo, de 1990, chamado A Estratégia do Golfinho. Esse dos livros que eu li é o melhor para desenvolver essa percepção de quando eu mexo numa parte, eu mexo no todo. Eu interfiro no todo. Tá? Então, muitas vezes, voltando, um palestrante às vezes fala assim, pô, Roberto, eu mexi naquilo e mudou tudo. Por que mudou tudo? Putz, porque aquele era um ponto-chave. Outras vezes a gente fala, mexe aqui, mexe aqui, mexe aqui, que vai mexendo todo. Aí a pessoa fala, mas só isso eu não vou fazer. E trava todo. Aí ele fala, mas eu tô com uma presença digital gigantesca, eu estou com isso aqui está travado. Tá? Ou um outro jeito, você é um músico de metrô, a maior parte das pessoas no Brasil são músicos de metrô, são médicos, músicos de metrô, são empresários, músicos de metrô. Você tem que ser um virtuoso, pelo menos você tem que ser muito bom no que você faz. Mas o ideal é que você seja um maestro. Roberto, me explica de outro jeito. Tá bom, lembra que eu falei que essa é uma aula importante. Então, tem gente que pensa no sistema e tem gente que só olha a ação. A ação é importante? Mas a ação ela tem que ser olhada dentro do sistema. Dentro do sistema. Tá? Então, vamos imaginar que você é um palestrante. Pode ser um palestrante, ok? Então, vê, palestrante, como é que funciona? Você tem o seu posicionamento. Roberto, em vez de palestrante, pode ser laboratório de análises clínicas? Pode. Então, você tem seu posicionamento. E aí você tem o seu produto premium. Produto premium. Então, posicionamento, produto premium. Então, é muito importante seu posicionamento, que basicamente é que problema você resolve. Pá.
E o seu produto tem que ser premium. Então, você tem um laboratório de análises clínicas, os seus exames, os resultados lá têm que ser excelentes. Tá? Roberto, eu sou fisioterapeuta. Seu produto, seu serviço tem que ser excelente. Vamos por serviço premium. A sua palestra tem que ser premium. Legal. Então, seu produto é premium, seu serviço é premium. Aí você vai começar um trabalho de, vou chamar de divulgação. Então você tem que ser conhecido. O seu laboratório de análises clínicas não pode ser um laboratório secreto, que ninguém saiba que existe. Tá? Você é palestrante, você não pode ser um palestrante secreto. Tá? Então, as pessoas têm que saber que você existe. Esse é um ponto-chave hoje no nosso mundo. Esse é um ponto-chave fundamental. As pessoas têm que te conhecer. As pessoas... Por quê? Porque à medida que você é conhecido, você vai poder vender. Então, por que uma loja no shopping tem mais chance de ter sucesso do ponto de vista de venda, né? Porque o ponto no shopping é caríssimo? Por quê? Porque estando no shopping, você garante que você tem um fluxo, as pessoas vão ver sua loja. Se a loja for legal, as pessoas vão entrar e ver seu produto. Então você precisa dar um jeito. Tá? Hoje a gente tem campanhas, tem fórmula de lançamento, mas basicamente o segredo é, eu preciso que as pessoas me conheçam. Ok? Bom, você divulgou, aí você vai fazer uma campanha de vendas. Tá? Estou simplificando isso porque nós não estamos falando uma aula de construção de uma empresa, construção de uma carreira. Tá? Então, aí você vai vender. Então, você precisa olhar vendas. Você precisa olhar vendas. Então, criou um sistema de vendas. Sempre tem as modas. Então, há um tempo atrás, há uns 5 anos atrás, 10 anos atrás, a pessoa tem que vender tudo online. Tem que vender tudo online. Você tem que vender online e você tem que vender online e você tem que dar um jeito de vender offline. Então, vai vender. Você tem que vender legal. Então, aí, você vendeu, você vai ter que entregar. Roberto, eu vendi comida árabe. Legal. Você tem que dar um jeito da comida árabe chegar legal. Você vendeu um tratamento fisioterápico. Você vendeu uma cirurgia plástica. Você vendeu uma palestra. Você tem que dar um jeito de entregar. Se você não entregar com qualidade, começa a perder força. Para mim, qual que é o maior problema hoje do pessoal de marketing digital? Então, você vai no Instagram, as pessoas vendem muito, só que as pessoas não entregam. Quando você não entrega, começa um movimento no setor em que as pessoas falam, pô, fulano vende bem, mas ele não entrega. Putz, o fulano vende, tem uma promoção, apareceu no Fantástico, mas, putz, ele como cirurgião plástico não entrega. Então, nós precisamos dar um jeito de entregar. É fundamental entregar. E aí você vai e vende mais. Ou seja, você vendeu uma palestra, você tem que dar um jeito de vender a segunda palestra. Você vendeu uma cirurgia plástica, você tem que dar um jeito de vender mais cirurgia plástica para essa pessoa com a outra pessoa. Esse é um trabalho simples. Quando você vai no McDonald's e você está ali naquele garotinho do lado, aí você fala,
eu quero eu não sou bom de nome, tá? Mas eu quero um cheeseburger. O garoto fala cheeseburger, entrega? Não. Ele fala acompanha fritas, ou seja, ele está querendo vender mais. Você quer... aí você fala não, acompanha refrigerante grande. Por que ele fala grande? Porque você fala grande não vou desperdiçar, eu quero um médio. Aí acompanha sorvete, o moleque vai batalhando para vender mais. E você que tem uma equipe de vendas com pessoas com doutorado, vende uma vez e acha que está bom. Legal, vendeu mais, Roberto. E aí o que você faz? Você vai trabalhar no posicionamento, no produto, para cada dia aprimorar. Vê, isso que é visão de sistema. A pessoa tem que ter uma visão de sistema. Quando você tem uma visão de ação, você fala assim, eu vou fazer uma campanha de venda. Mas o seu produto é bom, a sua divulgação é boa, a sua entrega é boa. Não, não é. Essa venda aqui, ela é prejudicada. Então, o que eu vejo? Eu vejo gente que contrata empresas de venda, mas o produto dele é fraco, a entrega dele é fraca. E essa pessoa não decola. Então, muitas vezes, e a gente vê isso, você compra uma empresa, você compra uma editora de livros por 100 milhões. Só que nessa editora tem uma equipe editorial que fazem livros ótimos. E o que você faz? Você demite a equipe editorial e põe outra equipe editorial. Você fala, não, eu quero a minha. Aí continua a divulgação funcionando, venda, aí você olha e acabou. Acabou, não entrega. Tá? Você tem uma universidade, você compra a universidade. Ela está bombando. Só que o que acontece? Você começa a trocar os seus professores. Senão, aquele professor é caro, vou comprar um recém-formado que é metade do preço. E aí a entrega começa a cair. Quem dá certo nessa vida são as pessoas que têm a visão de sistema, são as pessoas que têm a visão de maestro. São as pessoas que têm visão de sistema, são as pessoas que têm a visão de maestro. São a pessoa que tem a visão de war room. Tá? Não é fragmentado. Por isso que é complicado muito da medicina de hoje. Né? Então a pessoa assim, eu sou pneumologista, eu sou neurologista. Tudo bem, você saber uma parte, mas você tem que saber o todo do corpo humano. Por quê? Porque não para de funcionar o coração para você examinar o pulmão, não para de funcionar o cérebro, não para de funcionar o intestino. Você tem que ter essa noção toda. E mesmo assim, Roberto, eu sou um médico, eu tenho um serviço premium, eu tenho um nome maravilhoso. Putz, eu não estou vendendo. Por quê? Putz, você tem sistema de divulgação, as pessoas conhecem, você tem um sistema de divulgação? Não, então não vai decolar. Nas nossas mentorias, esse é um trabalho muito importante, muito importante. Agora, quando você está trabalhando o traço, tá? Qual que é teu traço? Teu traço é um traço de pobre. Então, é um traço de pobre que eu não invisto, né? Então, o pobre, ele só olha esse negocinho aqui. Então, você vê, infelizmente, né, quando o mendigo é mendigo, que ele só pede, ele pede para ter o dinheiro para comer a comida aquele dia. Ele não tem a noção do sistema. Ele tem que pensar assim, como que eu faço? Tá? Eu vou dar um jeito de ir lá na igreja X, porque a igreja vai me ajudar a ter um sistema. Tá? Quando o sujeito é funcionário de uma empresa, ele olha um sistema, um ponto, ele não olha esse sistema todo. Então, quem não consegue ver no nosso método de traço de sabotagem, por que você não vê o sistema? Porque eu sou pobre, porque eu sou imediatista, porque eu sou preguiçoso.
tá? Porque eu sou bitolado. Por quê? Porque eu sou velho. E aí você tem que descarregar esse traço de bitolado, para você desenvolver a visão de sistema, para você desenvolver a visão de maestro, para você desenvolver a visão de órgão, ok? Então, assiste essa aula muitas vezes. É isso que faz você ser um grande pai, uma grande mãe. Porque tem pai que fala assim, não, agora eu vou dar tudo para o meu filho. Por quê? Porque eu não quero que ele passe as dores. Porque, por exemplo, um pai pobre começa a dar tudo para o filho não passar as dores que ele passou. Só que aonde que isso vai dar? Ele vai estar com 30 anos, ele vai ficar procurando nas empresas, nos negócios, pessoas que deem tudo pronto para ele. Então você tem que ter essa visão do War Room de tempo. Putz, eu faço isso e vai lá na frente. Um último exemplo. Eu tenho mania de malhar. Então, quando você malha uma semana, um mês, você olha para o seu corpo e você não vê diferença. Mas quando você malha todos os dias, durante um ano, você vê a diferença na sua energia, no seu corpo, na sua clareza mental. Quando você deixa de malhar um mês, você olha o seu corpo, você não vê diferença. Mas quando você deixa de malhar um ano, você vê a diferença. São os juros compostos. Quem tem essa visão de que tem um grande sistema que vai evoluindo, essa pessoa lá na frente construiu um império. Quem não tem essa visão de decadência, não percebe que depois de um tempo perdeu tudo. Mais uma história, né? Minha mãe tinha mania de fazer biscoito para as amigas dela. Então, quando ela fazia o biscoito, ela falava, esse biscoito que eu estou fazendo é para a tia Chiquinha. Então, não comam esse biscoito, porque eu quero ter o biscoito para a sua tia Chiquinha. Ou para a sua tia Maria José, Zezé. E o que acontecia? Eu sacava isso, eu falava assim, eu vou pegar hoje só um. E aí, quando uma semana depois chegava a tia Zezé ou a tia Chiquinha, tinha acabado e eu tomava um baita de um esporro da minha mãe. Né? Por quê? Porque eu não tinha uma visão de Arum, eu não sabia que tirando um pouco todos os dias, para minha mãe, que o nome da minha mãe era Vida, quando chegasse uma semana depois, acabou tudo. Gente, é a mesma coisa. Se você todo dia colocar um biscoito, você vai ver que a sua vida se multiplica. E quando você todo dia tira um biscoito, depois de um ano você fala, putz, entrei na decadência. Então, assiste essa aula várias vezes,